leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade. A nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Deus existe. Boa noite a você que nos acompanha em mais uma edição do Esporte por Esporte, nessa última semana do ano. Vamos trazer agora um boletim atualizado do Santos com as últimas informações do Peixe, que se prepara, né? Tenta aí formar um elenco mais competitivo para a temporada 2022. O presidente Andrés Rueda concedeu ontem uma entrevista ao blog Sou Santista e trouxe algumas informações importantes. Ratificou que o Santos está no mercado, apesar da situação difícil financeira, embora reconheça que o clube não vai fazer grandes investimentos em contratações, o presidente voltou a garantir que vai sim realizar de 2, 3, pelo menos, contratações pontuais para que o clube possa ficar mais forte em sua equipe titular. O Santos, que até agora já trouxe 2 reforços, já anunciou 2 contratações, pelo menos, para a temporada 2022. O meia Bruno Oliveira, que disputou o último Campeonato Brasileiro da Série B pelo Vitória, e também o zagueiro Eduardo Bauerman, que disputou a Série A pelo Goiás. Esses 2 jogadores já têm pré-contrato com o Santos e vão ser anunciados oficialmente, vão fazer parte do Santos, do elenco santista a partir de janeiro. Mas o Santos precisa mais, o Santos precisa de muito mais. O presidente reconhece isso, a diretoria reconhece e garantiu que o executivo de futebol e toda a cúpula do Santos Futebol Clube, o executivo Edu Dracena e toda a cúpula da diretoria do Santos estão atentas no mercado e continuam trabalhando aí firme e forte para trazer aquelas 2, 3 peças que o técnico Fábio Carille espera para reforçar a equipe titular. O Santos tem carências na lateral, o Santos tem carências no meio de campo e o Santos tem carências também no ataque. O time precisa de reforços em todas as posições do campo. Mas enquanto aguarda aí a ação da diretoria, o técnico Fábio Carille volta a sua atenção neste momento para a Copinha. O Santos tem promessas importantes na Copinha, alguns desses jogadores que são destaques da equipe sub-20 do Santos estão na mira do técnico Fábio Carille. O Santos estreia dia 3 contra o Operário do Paraná. O jogo vai acontecer lá na cidade de Araraquara, onde o grupo do Santos, que é o grupo 8, está sediado. E o Santos, depois do Operário, enfrenta o Rondoniense de Roraima e, na sequência, encerrando sua participação na primeira fase, enfrenta os donos da casa, a Ferroviária de Araraquara, no dia 9. Portanto, Operário, segunda-feira, dia 3, dia 6, o Rondoniense e dia 9, encerrando a primeira fase, a sua participação na primeira fase, a Ferroviária de Araraquara. Nesta competição, o técnico Fábio Carille vai olhar principalmente o atacante Juan, que é aí considerado uma das grandes promessas da base do Santos. O jogador já disputou jogos pela equipe sub-17, pela equipe sub-23, pela equipe sub-20 e já marcou um total de 16 gols em 29 partidas. É uma marca realmente interessante que chama a atenção do técnico Fábio Carille. Quem sabe aí o Juan não possa ser uma peça importante dentro do elenco santista na próxima temporada. Além dele, 2 outros jogadores certamente serão muito bem observados pelo técnico Carille, por causa da carência do Santos nas laterais.
Na lateral esquerda, o Lucas Pires, que já integrou o elenco, já treina com o elenco profissional principal do Santos, vai sim ser bastante observado, porque é um jogador que deve ter mais oportunidades, ou deve ter as suas primeiras oportunidades já a partir do Campeonato Paulista, assim também como o lateral direito Sandro Perpétuo, que é outro jogador da base do Santos, que é considerado aí um destaque, uma promessa, pode também ser integrado ao elenco principal a partir de janeiro. Tudo, é claro, vai depender do seu desempenho nesta copinha. Então, além do Juan, além dos laterais Sandro Perpétuo e Lucas Pires, outros jogadores também serão observados, né? O Santos tem aí o atacante Wesley Patati, que também é destaque da equipe e deve aí ganhar aí algumas oportunidades. Se for bem na copinha, certamente vai ganhar aí algumas oportunidades. Tem também o goleiro Diógenes, que hoje já é o terceiro goleiro do Santos, com a saída do Jandrei, que deve acertar com São Paulo. O Diógenes passa aí a ser a terceira opção para o gol do Santos e ele será titular do Peixinho na copinha que começa na próxima segunda-feira. Enfim, é o técnico Fábio Carille buscando aí soluções para a temporada 2022, enquanto aguarda aí a chegada de pelo menos 2, 3 grandes reforços, grandes no sentido de serem úteis à equipe titular, porque se sabe já que o técnico, que a diretoria do Santos dificilmente vai investir pesado para trazer aí grandes nomes. O técnico Carille vê, então, na copinha, uma oportunidade de garimpar aí jogadores que possam ser úteis a partir de janeiro no time principal. Nesta mesma entrevista que o presidente Andrés Rueda concedeu ao blog Sou Santista, o presidente também falou da sua situação com o Edu Dracena, né? Circularam notícias aí nas últimas horas, nos últimos dias, de que a relação entre os dois, entre ele e o executivo de futebol, já não era tão boa, porque o Edu estaria insatisfeito com a demora, né? Com a falta de poder de investimento do Santos em contratações. O presidente, assim como o Edu Dracena já havia feito numa entrevista anterior, desmentiu qualquer problema de relacionamento com o Edu Dracena e garantiu que o Edu continua sendo o seu homem de confiança no futebol e vai seguir à frente do departamento de futebol do Peixe em 2022. O presidente também falou sobre a questão do envolvimento do José Berenguer, né, membro do Conselho Gestor do Santos, na venda, na negociação milionária do Cruzeiro, né, que foi vendido para o ex-atacante Ronaldo. Segundo o presidente do Santos, não está nos planos desta diretoria transformar o Santos numa SAF, num clube empresa, assim como aconteceu com o Cruzeiro, com a intermediação do José Berenguer. Segundo ele, essa situação de ter que ser vendido, de ter que se transformar em SAF e ser vendido por um grande investidor, é a situação de clubes como o próprio Cruzeiro, que se encontram em delicada situação financeira, que se encontram à beira da falência. O presidente Andrés Rueda falou que o Santos não está nessas condições, que não é o caso. O Santos continua dependendo das suas próprias pernas, vai continuar assim e tem condições de seguir sua vida sem a necessidade de ser negociado, vendido, passar as mãos de um grupo privado. Eu concordo com isso, acho que não falta dinheiro nos grandes clubes de futebol. Dinheiro não é problema, entra muita grana de patrocínios, de cotas de televisão, de vendas de jogadores, enfim, receitas de arrecadação de jogos, né, de ingressos, muita grana entra no futebol. O problema é o que se faz com esse dinheiro, o que os atuais dirigentes do futebol, né, pelo menos a sua maioria, fazem com esse dinheiro. Normalmente se administra muito mal e os clubes acabam ficando normalmente em situação delicada. É isso aí, essas são as informações do Santos. No futebol brasileiro, entre ontem e hoje,
tivemos duas informações importantes, que foi a contratação do novo técnico do Flamengo, Paulo Sousa, ex-técnico português. Paulo Sousa, o Flamengo gosta de técnicos portugueses, né? Tentou aí recontratar o Jorge Jesus, quando o Jorge Jesus ainda estava no Benfica, não conseguiu, não houve acordo financeiro com o Jorge Jesus, partiu então para outro português, o Paulo Sousa, que estava dirigindo, né, que se desligou da seleção da Polônia, por onde não fez um bom trabalho, acabou sendo eliminado na primeira fase da Eurocopa, né, e também estava aí numa situação delicada nas eliminatórias europeias da Copa do Mundo, ia disputar aí a repescagem contra a Rússia, né? A Polônia vai disputar a repescagem contra a Rússia, mas o técnico Paulo Sousa abandonou o barco antes da hora e já acertou sua transferência para o Flamengo. Outra notícia importante foi o desligamento, a saída do técnico Cuca do Atlético Mineiro. É verdade, o técnico Cuca não é mais técnico do Galo. Ele que venceu o Campeonato Mineiro, venceu a Copa do Brasil e venceu também o Campeonato Brasileiro, título que o Galo não tinha desde 71, Galo que hoje é bicampeão, né? Conseguiu seu segundo título no Campeonato Brasileiro, agora está sem técnico. O Cuca decidiu sair, deve acertar aí, pelas informações que eu tenho, deve acertar aí com alguma seleção. O Cuca deve dirigir uma seleção aqui do próprio continente, ou quem sabe aí de algum outro centro menos importante do futebol mundial. É isso aí, essas foram as últimas informações desta terça-feira, dia 28 de dezembro, e vocês ficam agora com as entrevistas do técnico Galo, que está sem clube, e também do técnico Marcelo Fernandes. Os dois hoje estão aqui no Esporte por Esporte, vão conceder uma entrevista muito legal para vocês. Aguardem, fiquem por aí, fiquem com a gente e até amanhã. Abraços. Boa noite, você já recebeu aí todas as informações do Santos, tudo que está acontecendo aí no mercado da bola, e agora começamos aqui um programa especial, programa inédito, gravado, mas inédito. E hoje aqui estou muito bem acompanhado, estou aqui com dois ex-jogadores do Santos, dois treinadores de futebol, com muita história dentro do Peixe e com dois jovens jornalistas também, já que em pouco tempo aqui também já estão se destacando, já estão aí merecendo bastante destaque também na crônica esportiva da nossa região, né? E então estou aqui com o Alexandre Tadeu Galo, que foi volante do Peixe, foi treinador também, o Marcelo Fernandes, que zagueirão do Santos, e também hoje da Comissão Técnica Permanente do Santos Futebol Clube, que aliás, ele fez a sua parte, hein? Se o Santos permaneceu aí na primeira divisão, ele fez a sua parte, o Marcelo Fernandes. E também estou aqui com Fábio Lázaro e Felipe Cardoso, essa dupla de jovens jornalistas. Já começa aqui então primeiro aí dando boa noite para o Galo. Galo, é um prazer muito grande tê-lo aqui, né? A gente vai estar falando aí um pouco da sua carreira, da sua história no Santos Futebol Clube e também do seu momento aí como treinador agora. Você também que até pela seleção brasileira já passou. O que não te falta é história, Galo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ivone. Boa noite a todos. Bom estar aqui com o Marcelo, revê-lo. E é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre futebol, né? Sempre é muito salutar e vai ser um prazer estar aqui, a gente poder discutir as coisas que estão acontecendo, principalmente o Santos, né? Que passou um ano com uma dificuldade muito grande, mas que graças a Deus conseguiu sair de uma situação que não merecia estar, mas vai ser um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, esse é o Galo e já vou para outra ponta falar com o Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes que, é da cidade, todo mundo já conhece também, né? Afinal de contas, é um daqueles meninos da Vila que teve a oportunidade de se tornar profissional dentro do Santos Futebol Clube e rodou por muitos lugares, mas voltou para o Peixe já há um bom tempo aí nessa comissão permanente do Santos Futebol Clube. Marcelo, ano difícil, hein? Mas no final deu tudo certo. Boa noite, Ivone. É um prazer estar com você aqui de novo nessa bancada, junto com os amigos, junto com o Galo, que é um amigo, um irmão que eu fiz no futebol. E é realmente um ano difícil, né? Um ano que não é típico da história do Santos, né? Mas que, graças a Deus, com muito trabalho, a gente conseguiu fazer o mínimo, que era tirar o Santos dessa situação. E agora é ter calma, ter paciência, se Deus quiser, fazer um ano bom ano que vem, com
com a casa ajeitada, fazer as coisas devagar para que as coisas aconteçam ano que vem da melhor forma possível. Tá certo, então. O Felipe Cardoso é novo, mas não é tão novinho que nem o Fábio Lázaro. O Fábio Lázaro é mais novinho. Então, eu vou fazer a pergunta primeiro para o Cardoso. Se o Cardoso lembra de ter visto jogar o Galo, se lembra de ter visto jogar o Marcelo Fernandes, lembra, né, Cardoso? Fala, Boni. Boa noite a todos os companheiros da mesa, todos que nos assistem. Olha, de lembrança mesmo, sem contar o que eu vi depois, de vídeos que eu estudei sobre eles e tal, mas de lembrança eu lembro mais do Galo, aqui no Santos, lá no Atlético Mineiro, do Marcelo, alguns flashes, tenho 29 anos, tá, professor? Só para contextualizar aí, né? O Fábio muito mais novo, não estou acostumado com isso não, viu, Ivone? De ter alguém mais novo que eu, não estou acostumado com isso, mas o Fábio consegue, mesmo com toda a capacidade dele aí, ainda é muito novo. Mas lembro, tenho claras lembranças aí, mas principalmente do professor Galo. Então tá certo. Fábio Lázaro não tem como lembrar, né? Só em jogos, quando tá assistindo jogos antigos, né? Mas assisti muito o jogo antigo. Boa noite, Ivone, professor Galo, professor Marcelo Fernandes e meu amigo Felipe. Assisti muito, né? Eu sou um aficionado, eu lembro. E o Marcelo participava algumas vezes do nosso programa Lente Esportiva, na época da Net Cidade. Foi onde eu comecei como jornalista. Ainda com 15 anos, foi onde eu tive meu primeiro contato com a comunicação. E lá tinha o seu Antônio Carlos, não sei se você vai lembrar, Marcelo. E ele me provocava. Eu falava das coisas antigas do futebol, mas você viu jogar? Você assistiu? Então isso me impulsionava a assistir muita coisa antiga, principalmente quando eu tinha mais tempo e não trabalhava. Então eu trabalhava só na época naquele sistema que era voluntariado. Então assisti muito, não assisti em loco, ao vivo, nem o Galo, nem o Marcelo, porque eu sou de 97, né? Por exemplo, aquele timaço de 95 eu não era nascido ainda. Né? O Felipe entrou com a idade, posso negar a minha também, que eu tenho 24. Por enquanto a gente está tranquilo para entrar. Você falou que eu tinha muito mais idade que eu, 5 anos, não é tanta coisa assim. Mas já vi muito, assim, o Marcelo, um baita zagueiro, o Galo, um meio campista, assim, de grande qualidade. Dois ex-jogadores que se hoje jogassem seriam titulares em grandes clubes brasileiros, não tenha dúvida alguma disso. Bom, o Galo, ele, graças ao Márcio Rezende de Freitas, não teve o prazer de levantar a taça de campeão brasileiro, que o Galo, que ainda suspenso naquele jogo, se tinha informação que era o Galo que ia levantar a taça de qualquer forma, né? Então ele estava suspenso, estava lá, eu estava no Pacaembu também, e naquele dia lá, infelizmente, o Galo não teve esse prazer. É uma coisa, Galo, que eu queria seu primeiro aí destaque aí, que você falasse um pouco aí pro pessoal que não lembra, muitos lembram, como foi doído aquele dia, aquele título, né? Por tudo que o Santos fez, Galo. A forma como aconteceu, uma equipe que, com o Santos é sempre assim, né? Muitas vezes entrando desacreditado e chegando numa final, fez por merecer. E o problema não é perder o título, é perder como foi, Galo. A gente lamenta muito, né? Aquilo lá foi um absurdo que aconteceu. E depois esse absurdo aconteceu novamente comigo, com ele, Atlético Mineiro e Corinthians na final de 99. Depois, mais absurdo ainda, Corinthians e Internacional com ele também, entendeu? Então, o cara dos absurdos, que depois ainda respondi um processo na justiça contra ele, mas ganhei em função do que aconteceu em 99. Mas foi lamentável e com certeza o Santos perdeu muito naquele momento, porque era um momento de revitalização, de uma mudança, principalmente em termos estruturais. O Santos passava por um momento bem difícil na questão estrutural, na questão financeira. Samir Abdurrak, na época, junto com o Pelé, tentando dar uma cara nova, encaixou uma equipe que deu muito certo e você vê, tanta coisa poderia acontecer se aquele título realmente viesse para o Santos, né? Tantas mudanças, tantas vendas importantes, o tanto de dinheiro, o tanto que individualmente nós, atletas que tivemos ali, e acabamos perdendo tudo isso, jogando isso tudo fora por um erro bizarro, uma coisa que realmente não dá para explicar. E é evidente que existia uma questão política entre Santos e CBF, nós sabíamos disso, o elenco sabia disso, a comissão técnica sabia disso também e acabou concretizando de uma maneira que feriu a todos. Infelizmente, não ganhamos aquele título e ele seguiu a vida dele com tranquilidade para fazer mais 2 ou 3 situações muito próximas que a gente também lamenta por um lado ruim do futebol, né? Esse tipo de coisa são coisas que a gente que é do futebol não aceita muito, mas infelizmente aconteceu. E ele apitou Copa do Mundo depois desses lances, né? Tudo tem um prêmio na vida, né? Ganhou o prêmio no ano, né? Com o melhor árbitro também, então quer dizer, são coisas que a gente não consegue entender. Talvez o crescimento que o Santos teve depois do título brasileiro de 2002, talvez podia ter começado em 95, então, né? Mas caso o Santos vencesse. Eu ia perguntar isso pro Galo. A gente recentemente teve aí a comemoração agora em 2022 vai ter a comemoração de 20 anos do título 2002.
Você acredita, Galo, que se o título de vocês tivesse acontecido em 95, talvez pela fila, pelo tanto de tempo que o Santos não ganhava, a geração 2002 ia ter mais força? Ou você acredita que, independentemente de 95, a 2002 teria a força que teve? Mas é evidente que sim. Você pode, eu participei também como auxiliar do título de 2004, auxiliar do Vanderlei Luxemburgo. Então a força, a potência que tinha a camisa do Santos com a possibilidade de vinda de grandes jogadores, de grande investimento, se deu muito em função de 2002. Se acontece isso há 7 anos atrás, o Santos fatalmente estaria num outro patamar financeiro e até a sua camisa gigantesca ela estaria numa outra situação. Então perdemos muito, é evidente, dali do meio campo para frente todos nós fomos vendidos, mas poderíamos ter sido vendidos numa outra situação. Do meio campo para frente o Jamel e o Giovani acho que foram para a seleção, o Robert também, acho que o Wagner também acabou indo, mas depois numa outra situação, acho que do São Paulo, né, alguma coisa assim. Mas outros jogadores poderiam estar também naquela situação, como foi o caso do Narciso também, que acabou indo. Mas o Narciso também seria uma situação em potencial. O próprio Marcos Adriano, que era um grande jogador, tinha muito potencial. Então, assim, uma derrota daquela, lógico, que mina muito a situação de crescimento, de evolução do clube. E nós temos, o Santos tem isso bem claro em relação a 2002 e 2004. E o Marcelo Fernandes não fez parte daquele time, mas jogou com muita gente dali, né? Que você também foi da base do Santos, né? Até porque, se não me engano, acho que a Copa dele foi em 94, não é isso? Sim. Então, um ano antes, você também estava no Santos, né? E fazendo parte daquele time com uma boa molecada ali do Santos, né? Não, eu fazia parte do Santos, né? Eu era jogador do Santos. Só que na época de 95 eu fui emprestado, inclusive eu e mais 5 do Santos, né? Foi eu, Zé Renato Silva, Demetrios, Neizinho e Robson goleiro. Fomos pro Remo jogar a Série B. Nós éramos do Santos. E eu lembro que quando eu voltei do empréstimo do Remo, eu fui do Santos até 98. Fui emprestado para o Atlético Mineiro como sendo jogador do Santos ainda. Que não era como hoje, né, Galo? Nós ficamos vinculados ao clube. Nós éramos vinculados ao clube, é o contrário. Passe, né? O clube é que ganhava dinheiro, né? Hoje é o contrário, quem ganha é o empresário, né? O clube não fica com nada, né? E eu lembro que nós íamos lá em cima, no segundo andar, quando você não tinha muita chance de jogar, você pedia para ser emprestado. Tinham clubes que vinham atrás de você, que em 96 foi eu e Ranieri pro Botafogo de Ribeirão. Sim. Então nós andávamos por aí, porque a gente queria jogar, né? Não é que nem hoje. Hoje os caras ficam ali, tá tudo certo, fica no banco 3, 4 anos e tá tudo certo. Mas aquele time, voltando ao assunto, eu estava em Belém, eu cheguei de Belém, de acabar o Brasileiro da Série B, e eu fui no Pacaembu ver o jogo. Eu fui com meu primo, eu cheguei a tempo, fui para o Pacaembu naquele dia. E eu lembro que eu no carro tinha aqueles telefones Vesper, lembra dos Vesper? Que você colocava uma central e você falava com o telefone que nem, acho que a molecada nem sabe, né? Não sabe. Tinha uns fios, cara, foi o começo, né, do celular. E eu liguei, antes do jogo eu estava subindo para São Paulo, eu liguei pro Edinho e pro Sérgio Manuel, que também começou comigo no Santos e estava no Botafogo. Então, é um dia inesquecível para mim. Uma pena que a gente, como santista, né, a gente foi naquela do clube ser campeão, um time maravilhoso que tinha 95, foi aquela virada com o Fluminense realmente foi espetacular e uma pena não ter acontecido, mas não foi pelo futebol e sim por tudo isso que o Galo já falou, de uma pessoa que não merece nem citar o nome, mas é bola para frente, vamos que vamos. Bom, Galo, eu queria agora que você falasse aí pro pessoal, né, o que está fazendo o Galo no momento, como é que tá morando onde, né? Muita gente já sabe, né? Mas para quem nos acompanha, apesar que estamos pelo YouTube também, né? Uhum. Agora o nosso programa vai pro mundo inteiro, muita gente aí de vários lugares do planeta, os santistas espalhados aí pelo mundo, sempre participando, interagindo aqui conosco. Eu queria que você falasse aí onde você está morando, o que você está fazendo, como que foi esse teu ano. Bom, na verdade eu consigo trabalhando no futebol, esse é o primeiro período mais longo na minha carreira que eu fico parado praticamente. Eu trabalhei esse ano no Botafogo de Ribeirão Preto por pouco tempo, bem no meio da Covid, tivemos muitos problemas lá, cheguei a 20 dias de uma estreia do Campeonato Paulista, um elenco com somente 9 jogadores, para você ter uma ideia. Então, quer dizer, na véspera não tinha quórum para ir para o banco, tivemos que pegar 3 jogadores da base que estavam parados há 6 meses para poder preencher o banco para estrear contra São Paulo. Então foi uma dificuldade muito grande, acabei tendo um problema da Covid também nesse meio, eu tive uma lesão no meu joelho, uma cirurgia, nada aconteceu. Eu acabei indo para o Santa Cruz depois, mas fiquei pouco tempo lá, só 10 dias, e depois de uma reunião onde eu entendia que o clube necessitava ter um aporte financeiro para poder evoluir e crescer, e não ia acontecer, eu pedi demissão, acabei pedindo demissão, isso foi até o meio do ano aí. E sigo aqui em Santos e conversando com muita gente, aguardando bons projetos, que é onde a gente possa trabalhar e ter
pelo menos tranquilidade para desenvolver o trabalho. Tá certo, então. Eu quero agora também já para o Marcelo também falar aí um pouco aí desse ano, né? E aí a gente vai começar a fazer perguntas aí para os dois, a respeito até do Santos. O Galo tem toda a propriedade do mundo para falar sobre o Santos. Foi jogador, capitão, foi campeão, como ele bem lembrou. Eu acompanhava, eu estava lá, fui para São José do Rio Preto, vi aquele título de 2004, sei a participação que o Galo teve, depois acompanhei o Galo como treinador do Santos Futebol Clube também. Então a gente vai ter muito aí para falar. Queria que você falasse aí resumidamente, né, Marcelo? Que ano, hein? Que sufoco, hein? Você aí teve parcela aí fundamental, né? Acabou sempre que acionado, dando a resposta e mostrando a importância que se tem de ter uma comissão permanente, né? Porque num momento que, não vamos nem discutir a qualidade nesse momento do trabalho ou não, mas no momento em que o Santos perdeu o treinador, você estava lá para dar todo o suporte e também na troca que teve também depois aí com a chegada do Carille, eu sei que você também teve um papel fundamental para fazer a transição, senão o cara chega vendido num clube. Não, assim, né, o ano realmente, né, o ano não foi, acho que comemorar, não rebaixar é muito feio até para a história do Santos, né? Acho que é o mínimo que a gente poderia ter feito. Ninguém está contente com isso, ninguém vibrou com nada disso, muito pelo contrário, foi um ano até que a gente sente até envergonhado por tudo que aconteceu, mas não por falta de trabalho, não por falta de dignidade. Foi uma série de fatores que aconteceram, né? Eu voltei para o clube no ano passado, né? Quando eu já tinha 10 anos de clube, e eu me desliguei com a gestão do seu Pérez aí, né? Que, bom, saí nessa gestão aí. E voltei para o clube numa situação muito difícil, né? Do clube, né? Em termos de administração, em termos de condução do clube, uma coisa realmente, eu não entendia tudo aquilo. E voltei na comissão do Cuca, né? O Cuca, um baita treinador, um cara de condução do grupo exemplar, o trabalho que ele fez aqui ano passado com um monte de problemas que teve. E ele levar um time a uma final da Libertadores, realmente foi um trabalho excepcional. E depois de tudo isso, infelizmente não conseguimos o título, né? Ele conseguiu realmente segurar ali no cabresto e foi um ano, fizemos a final dia 30 de janeiro, né? Foi um ano abrupto, até pelo que o Galo falou de pandemia. E depois o Cuca saiu, né? Perdemos a Libertadores e nesse momento saíram muitos jogadores também, né? Perdemos o Lucas Veríssimo, perdemos um monte de jogadores que realmente ia complicar a história. E junto com isso também tinha um transfer ban, né? Que também complicou muito a história do clube em termos de contratações, em termos de ajustar, de repente, substituir essas peças que saíram por outras também que pudessem vir agregar com a sua experiência para que essa molecada pudesse dar sequência no trabalho. Contrataram o professor Ariel Holan, um cara excepcional que eu tive o prazer de conhecer, não só ele como a comissão técnica, mas num trabalho também de fazer 2 times, 3 times, foi um negócio assim foi muito abrupto em cima de tudo que acontecia, de transfer ban e pandemia, jogo terça, quinta, domingo, terça, não tinha espaço para nada, e realmente foi uma condução assim muito, muito difícil, professor Ariel, e depois de um clássico, né, que nós perdemos para o Corinthians aqui, eu cheguei para treinar, eu lembro disso, estava até o Jorge Andrade na sala e a gente entende, né, o espanhol, né, assim um pouco, a gente entende, vai falando, eu entrei na sala, estava o Jorge conversando com o Ariel e daqui a pouco eu escuto umas palavras, eu falei, ô Jorge, o que está acontecendo? Não, Marcelo, ele está dizendo que está saindo, foi assim. Um dia nós tínhamos um treino antes e a gente viajaria para Buenos Aires para jogar com o Boca. E aí aconteceu dele sair, aquele negócio, aquela coisa, aquela loucura toda e fomos para Argentina jogar com o Boca, né? Perdemos lá de 2-0 e chegou o Fernando Diniz, um cara que, um cara excepcional, um cara que tem um baita trabalho, uma comissão técnica maravilhosa, também agregou fácil com a gente. Porque assim, né, Vônei, o importante da gente, assim, na função de auxiliar fixo do clube, a gente tem que, o profissional que ali chega para trabalhar, não só eu, como o Serginho, como o Arzu, como o Marquinho, o preparador físico, a gente está ali para fazer esse profissional saber de todos os pormenores que acontecem no dia a dia para que a gente acelere a adaptação dele e que ele possa tomar as decisões dele o mais rápido possível e que sejam boas para o clube, né? Então, isso a gente consolida uma amizade muito rápida com as pessoas que chegam, a comissão toda, e foi assim com o Ariel, foi assim com o Fernando, infelizmente os resultados não vieram e saiu, e agora com o Fábio, cara. O Fábio é um cara também que chegou, sabe, naquele momento de turbulência, e uma hora entendemos de jogar com 3 zagueiros, e ele que colocou isso em pauta, é um cara que, sabe, pergunta muito pra gente, a gente dá a nossa opinião, ele filtra aquilo e vê o que é melhor na opinião final dele.
Mas você sabe que a gente trocou, não foi um pneu com o carro andando, nós tocamos 4 pneus com o carro andando, né? Foi um negócio realmente, perdemos jogadores na sequência, muitos problemas, mas graças a Deus, cara, encaixou a coisa naquilo que ele quis fazer, determinar um estilo de jogar e realmente nos adaptamos nisso e demos sequência nisso, né? Inclusive teve um jogo, se eu não me engano, acho que foi o próprio América que nós perdemos aqui 2-0. Logicamente que o Giamota tinha sido expulso no final do primeiro tempo, mas foi um jogo que a gente mudou nossa maneira de jogar, tiramos o terceiro zagueiro para tentar uma reação e acabamos porque o América jogou muito bem naquele dia. E ali nós debatemos nesse dia que a gente não podia abrir mão dos 3 zagueiros, mesmo perdendo, a gente teríamos que ter mais paciência para no final do jogo, faltando 10, 15, aí sim você tentar alguma coisa fora do padrão que a gente já tinha. E aí encaixou, a gente teve um respaldo muito grande da diretoria também, a gente pegou o clube numa situação assim, sabe, degradável, foi uma coisa louca, tudo que aconteceu, sabe, o dia a dia com muitos problemas, muitas coisas acontecendo. Foi um ano para esquecer, Vônia, para dizer a verdade. Mas assim, a lição disso tudo, acho que a direção, por tudo que fez, assim, eu posso falar porque eu não tenho politicamente nada com ninguém, eu sou Santos e a gente quer o melhor para o clube. Então, esse pessoal chegou para tentar colocar a casa em ordem, entendeu? Estão fazendo de tudo, estão dando todo o respaldo, sabe? Com a chegada dos profissionais estão chegando e isso é importante para o Santos, né? O Santos não pode ter um outro ano como teve esse. Então isso tudo serviu de aprendizado, um ano difícil, um ano muito complicado. Já no Paulista, aquele último jogo que eu comandei contra o São Bento foi muito difícil, com muita molecada, a gente tem que fazer um trabalho ali no dia a dia, principalmente na última semana, de muita conscientização, para dar tranquilidade para esses atletas, muitos meninos, muita gente muito assustada. Tem menino que entrou no decorrer do ano sem ter sido maturado de uma forma direita para poder entrar num peso desse, jogar num Santos, pô. É o maior time do mundo, o Santos é um time que, pô, jogou Pelé, então a pessoa sente isso. Mas acho que, volto a dizer, eu acho que o Santos está no caminho certo, a direção está corrigindo fora do campo e a gente ali dentro do campo dando conta do recado, para que em 2022, agora com calma, as coisas se ajeitem, que a gente monte um elenco realmente bom, promissor, para que a gente possa colocar o Santos no seu devido lugar, que é lá em cima da tabela em todos os campeonatos. Cardoso, Fábio, fiquem à vontade aí com o Marcelo, depois eu vou fazer uma questão aí pro Galo também em relação a isso. Marcelo, você falou sobre os técnicos, você passou bem sobre Ariel Holan, o Diniz e o Fábio Carille no final, mas eu queria perguntar para você sobre o Edu Dracena. O quão foi fundamental a chegada do Dracena? Porque você citou o jogo contra o América Mineiro, o jogo seguinte foi contra o Fluminense, isso, que é quando o Edu Dracena chega, e em relação pelo menos de resultados, foi aquele momento da virada de chave. O Santos conseguiu encaixar, ganhou do Fluminense, depois do Atlético Paranaense, conseguiu encaixar uma boa sequência. Quanto a participação do Edu Dracena nessa virada de chave no Santos? É uma coisa engraçada, né? Nós estávamos discutindo isso no outro dia, até fora, agora, logo que acabou o campeonato. Hoje em dia, você por exemplo, você pega um Galo, assim, né? Que estou dando exemplo, o Galo está aqui na minha frente, o Edu Dracena. São jogadores que essa molecada conhece, viram jogar. Então, você colocar uma pessoa dessa, pô, Edu Dracena, pô, levantou a Libertadores do Santos, foi campeão no Cruzeiro, na Tríplice Coroa. Então, um cara que essa molecada vai entender quem é. E por ele ter sido do clube, por ele ter sido um cara que ganhou muito e ter uma postura realmente de capitão como ele era, ele ajudou muito no momento crucial. Nesse jogo que você está lembrando agora do Fluminense, nós jogamos contra o Fluminense no rebaixamento, em 17º lugar naquele dia. Nós ganhamos do Fluminense na estreia do Edu, né? O Edu foi fundamental no vestiário, em tudo, chegando, falando logo que como 1 mais 1 é 2, deixando as coisas bem claras, como tudo ia acontecer, entendeu? Então deu uma sustentação boa para aquele momento decolasse. Não que os outros não dessem, mas a identificação do Edu, por ele ter jogado no clube, a situação que o clube se encontrava naquele momento daquele jogo, foi fundamental a chegada dele. Acho que foi uma chegada fundamental no que eu digo do jogador entender quem está ali, que representa o clube, entendeu? Acho que teve a representatividade dele ali como um capitão, como um cara que vestiu a camisa. Então foi importante a chegada dele ali. Tanto que ganhamos do Fluminense esse jogo, né? E fomos em Curitiba e ganhamos do Atlético. E os times que estavam atrás, eu lembro que depois desse jogo do Atlético, nós abrimos 5 pontos do rebaixamento. E dali a gente ficou mantendo, mas foi fundamental a chegada dele, porque ele deixou todo mundo bem tranquilo, começou a fazer as mudanças que necessitava. Logicamente, o importante era tirar o clube dessa situação, não mexeu mais no que era dentro do campo ali, mais do que necessitava os jogadores, em todos os sentidos, e realmente foi muito importante a chegada dele, que graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo, que eu volto a repetir, que não era aquilo que a gente queria, mas
no mínimo, é deixar o Santos com a história dele como sempre foi. Bom, o Galo, né, além de treinador de clubes de futebol, seleção brasileira, ele também teve aí uma experiência como gestor de futebol. Queria saber, Galo, a importância dessa função, e a gente percebe aí como o Santos sofreu no momento em que chegou uma diretoria, e ao trazer um técnico que não é o Ariel Roland, que muita gente fica querendo achar que o cara é um técnico ruim, não é verdade. Tanto assim que se ele chegou no Santos, chegou porque ele tinha mostrado algo, e ele foi agora, recentemente, vice-campeão mexicano perdendo o título nos pênaltis. Ou seja, não dá para o cara ser um cara ruim num campeonato forte como é o campeonato mexicano, que a gente sabe que o campeonato também tem dinheiro, né? Depois do campeonato brasileiro e argentino, o campeonato nas Américas mais forte... O vice-campeão mundial é mexicano, Exatamente. é o Tigres. Exatamente. E o campeonato, como campeonato mais forte é Brasil, Argentina e México. É que eles estão longe da gente aqui. E faltou, talvez... ter alguém do lado, seria isso, Galo, para estar orientando quem está chegando de fora aqui, como que vai ser, como é que o cara que não tem noção do que é um campeonato estadual, entender que um campeonato paulista aqui é importante, sendo que todo mundo no mundo inteiro só dá valor para a taça, para a competição internacional, que é a Libertadores, e para o campeonato nacional. O cara não encarou ali o risco que poderia ter, não começar bem um campeonato paulista. Eu acho que, na verdade, com o Marcelo aí, com a comissão fixa, ele com certeza deve ter conversado bastante com eles e tomado o pé da situação. Eu só acho que, na verdade, a grande verdade é que o Santos acabou colhendo esse ano tudo que plantou nos últimos, 6, 8 anos atrás. É uma coisa absurda que dificulta para qualquer um. Então não é a questão dele ter um entendimento do que é a competição, de onde ele pode chegar, o que ele pode fazer. E eu acho que passou muito pela desestruturação de um time que perdeu vários jogadores e você não ter a possibilidade de contratar ninguém e melhorar a sua equipe. Tecnicamente o Santos esse ano foi sofrível porque realmente a mudança foi drástica. E aí não tem, independentemente ou um experiente, ou mais jovem, ou mais técnico, ou mais na questão da conversa, você iria ter dificuldade. E o Santos passou por isso. O Marcelo lembrou uma situação que eu acho que essa questão agora do Carille, a vinda do Carille, eu acho que foi um trabalho bem difícil, talvez um dos mais difíceis da carreira dele, porque justamente isso, você foge um pouquinho do controle do treinador, você tem que trabalhar em todas as vertentes. A cabeça do atleta, a parte técnica dele, a parte física, um ano conturbado em termos de recuperação para os atletas, muitos jogos, sequência de terça, quinta, domingo, quando você não tem elenco, você não tem time, e aí você não pode recorrer a um grande elenco, a coisa fica muito difícil, muito complicada. Cardoso. Minha pergunta para o Galo, em relação à gestão de elenco, gestão de pessoas, que sei que você é um cara que preza bastante por isso. O Santos passando por um momento aí esse ano que os resultados não estavam vindo, a gente via o Fernando Diniz ali na beira do campo berrando com os jogadores, muitos jogadores jovens. Você acha que hoje trocou a geração de jogadores, não existe mais aquela dura que o treinador dava antes, na época de vocês, inclusive, no vestiário, no próprio treinamento. Hoje em dia, esse tipo de comportamento acaba prejudicando o rendimento de jogadores? Eu acho, assim, a gente tem que respeitar a maneira de cada um trabalhar, entendeu? Eu só acho que tecnicamente, a maneira do Diniz, ele tem uma maneira específica de trabalhar, de uma posse de bola um pouco maior do que os outros treinadores. E no meu ponto de vista, respeito ele, foi meu atleta inclusive no Santos aqui em 2005, mas eu acho que não é a característica do Santos. O Santos, há 100 anos praticamente, ele tem uma transição rápida, um jogo agressivo, de encurralar os adversários, de se impor aqui na Vila Belmiro, e não era muito o estilo do Fernando jogar. Então, assim, não é culpa dele, é evidente que ele veio contratado por alguém para colocar a sua maneira de entendimento de futebol. Mas eu acho que para aquele momento, para o momento que o Santos estava vivendo, sofrendo tecnicamente, sofrendo uma reestruturação de elenco, não era de você trazer um treinador que foca muito na questão técnica. Então eu acho que o Carille veio num momento bacana, é um cara que tem uma introdução de carreira, um jovem treinador ainda, mais de uma escola onde você fortalece muito o sistema defensivo, e o Santos naquele momento precisava disso. Mesmo não tendo os atletas, mesmo tendo que mudar a sua característica e jogar com 3 zagueiros. Acompanhei bastante os jogos do Santos e eu sei que ele fez aquilo lá porque ele não tinha um grande marcador, né? Depois da saída do Alisson aí, eu acho que o time perdeu muito nesse sentido. O Alisson não só dentro de campo, mas fora, era muito importante. É um jogador que teve várias vezes comigo na seleção, eu gostava muito do trabalho dele. Ele tinha uma característica que o Santos sempre teve de ter
ter um primeiro volante com muita força, com muita marcação, porque o Santos sempre foi muito ofensivo, né? As transições do Santos sempre foram muito rápidas. Então eu penso dessa maneira. Agora, Marcelo, o Santos sofreu muito para um elenco que estava sendo formado agora, né? Porque teve uma reformulação, então o elenco ele foi formado por ter passado por tanta gente, porque passou o estilo do Ariel. Aí você ficou no comando, mas você não tinha muito o que inventar. Você tinha que trabalhar, você estava só numa transição, pegou alguns jogos só. Então aí teve o Diniz, de uma forma de jogar muito diferente, que o jogador, como o Galo mesmo falou, né, ele tem uma característica muito específica, que não é comum no futebol brasileiro. Então, até o pessoal se adaptar e depois chega outro treinador, que nem o Carille acho que teve até muito mérito, né, em conseguir fazer rapidamente a equipe mudar, porque não é fácil, né? Então, você tocou num assunto agora, junto com o que o Galo falou. O ano foi tão conturbado que com todas essas mudanças a partir da derrota da Libertadores, né, com saída de jogadores, transfer ban, vou ser repetitivo, com a chegada do Ariel tentou fazer uma maneira que foi falar dele fazer 2 times, que não tinha, nós tínhamos pré-Libertadores antes, fomos jogar na Venezuela, fomos jogar na Argentina com o Independente, conseguimos nossa vaga. E os jogadores que jogaram a final ganhou 10 dias de descanso. Então, quando nós começamos o Paulista, eu fiz os 2 primeiros jogos, foi Santo André e Ferroviária aqui em casa. 2 empates, né? Isso, aí o Ariel assumiu com o São Paulo no Morumbi. Verdade. Depois disso, tentou-se fazer, junto com a pandemia, aquele negócio, e não se conseguiu. Veio o Fernando com seu estilo de jogo, tentou, trabalhava muito. O Fernando era um cara que dava muita liberdade para o jogador, queria que o jogador tivesse o ímpeto de fazer. Ele é um cara que quer o bem do jogador, um cara que queria, estava focado 100%, infelizmente também não casou o jogo dele. Aí veio o Fábio. E nesse modelo todo, o próprio Fábio falou pra gente, um dia ele vai sentar aqui, vocês podem perguntar. Ele nunca jogou com 3 zagueiros na vida dele. Ele falou isso em coletivo, inclusive. Ele nunca jogou. E ele falava isso pra gente discutir. Nós jogamos com 3 zagueiros, o Galo foi muito feliz no falar que a gente não tinha aquele jogador na frente da zaga para dar uma sustentação. E o Fábio é um cara que gosta muito, quando a gente estiver atacando, que fique com esses 3 caras mais fixos e um pela frente, sempre 4 atletas, para não tomar esse contra-ataque que a gente vinha tomando muito, né, no outro trabalho. E o Fábio, eu via muita gente falar assim que o Fábio é retranqueiro, o Fábio não sei o quê. Pô, mas ele meteu 3 zagueiros e colocou 2 beiradas nas 2 laterais, que foi o Braga e foi o Marcos Guilherme. Ele entrava em campo com 5 atacantes. Exatamente. Nós acabava com 5 atacantes no time. E casou isso. Eu acho que foi uma coisa do que o Galo foi feliz de falar, que o Santos sempre foi assim. O Santos sempre foi um time reativo, né, com uma transição rápida. E é uma coisa que a gente hoje discute muito lá. Se você parar para pensar hoje, o Marinho pega a bola de um lado e o Braga do outro, não é mais como antigamente, que a gente tinha um passe de pituca rápido, já caía no pé do Marinho, para ele pegar no mano a mano o zagueiro do lado. Não, hoje ele não pega mais o mano a mano. Hoje, lógico, nós temos que adaptar, nós temos um menino novo que é o Pirani, que é um craque de bola, um moleque que tem todas as condições. Só que isso leva tempo, isso não é assim. Você entrar no Santos como jogava um pituca, é difícil. O time está reestruturando. Exatamente. E você pode pegar os tapes dos jogos, eu falava isso pro Braga, até pro próprio Marinho, que a gente tem essa entrada no elenco. Eles pegavam a bola na beirada, quando a bola chegava, ou o volante do lado encostava para dar o primeiro combate, sempre tava dobra. Não pegava mas nunca naquela para cair na diagonal ou um outro. As que pegavam no mano a mano, eles faziam a jogada como sempre, o Marinho ou fundo por dentro e batia, e o Braga a mesma coisa. Mas para você ver, o time sempre foi um time que a gente se entende, eu por ser da cidade e conviver no Santos, depois jogar e tal, a gente sabe que o Santos é um time de propor jogo dentro da Vila Belmiro, mas também de dar muito contra-ataque, de uma transição rápida. E isso a gente perdeu. A gente não tinha mais um 10 de profissão, um 10 que dá a bola para mim aqui e deixa eu jogar. A gente não teve isso. Não tínhamos mais um Alisson, que é fundamental em todos os sentidos nos campos. Então, assim, foi um ano de muito aprendizado, um ano realmente foi um sufoco muito grande, muito grande. Agora, graças a Deus que, independente do treinador que passou, foram profissionais que se doaram ao clube da melhor maneira possível. Não teve ninguém ali que, dane-se. Não, muito pelo contrário. A gente passava as concentrações até tarde, com o Ariel vendo o vídeo, com o Fernando a mesma coisa, com todas as comissões. Então, acho que o importante, por mais que não desse certo ou uma comissão ou outra, todos tentaram fazer o melhor. E chegou no Fábio, que também nunca tinha jogado com 3 zagueiros, e achou o modelo de jogar. Acho que isso foi bom para o Santos. E volto a dizer, um ano que tem que tirar como experiência todo mundo para que a gente não passe mais por isso, porque o Santos não merece, nunca foi ao favor disso, não. Marcelo, você falou sobre um jogador que eu vim até preparado para perguntar sobre ele, que é o Gabriel Pirani.
o torcedor santista como um todo, até pela ausência do camisa 10, que você também citou na última resposta, ele colocou essa responsabilidade do Pirani de ser o armador da equipe. E aqui na bancada eu geralmente até costumo falar que eu enxergo, a minha leitura de futebol é que o Pirani não é um armador. O Pirani é aquele jogador de composição central. Ele faz muito mais um papel talvez de terceiro, segundo homem de meio campo do que o de um camisa 10. Ele é mais um 8 do que um camisa 10. Como que vocês hoje, dentro da comissão técnica, enxergam o Pirani? Vocês enxergam o Pirani como realmente esse cara de composição central, que é muito parecido, por exemplo, com o que o Sanches faz, ou com essa função? Ou vocês também ainda acreditam que ele pode ser o armador desse time do Santos? Não, eu acredito sim, até porque o Pirani é um menino de ouro, um menino que está em evolução, e a gente vê isso nos treinamentos todos os dias. E se vocês pegarem os gols do Santos aí nesse momento final, acho que ele deu passe para 4 ou 5 assistências assim, de gols, né? E ele eu falo pra você que ele pode ser um armador, sim, porque ele é o melhor cara entre linhas que pega a bola ali, que é aquele cara que pega, já domina de frente pra última linha dos caras, é um moleque, nossa, com uma técnica tremenda, um menino do bem, um baita profissional, só que tem ao outro lado, né? O Galo tá aqui, pode dividir até comigo, tem a maturação natural. Eu vou falar pra você, eu em 2015, no Brasileiro, nós fomos campeões paulistas e seguimos no Brasileiro. Teve um jogo que nós perdemos Lucas Lima, Robinho, Valência, perdemos todo mundo. Nós fomos jogar com o Goiás lá, que foi meu último jogo, depois chegou o Dorival, perdemos de 4 no Serra Dourada, que o Thiago Maia veio chorar na beira do campo, cara. Teve que jogar, então são coisas que acontecem que os meninos não estão preparados. Então o que eu falo, essa molecada tá, agora, Pirani, essa molecada toda que está lá tem todas as condições de fazer um grande trabalho e dar muitos frutos ao Santos, porque o Pirani, como você me perguntou, eu vejo ele por dentro. O Sanches, ele é um jogador por dentro, mas é um cara que gosta mais de um lado, sabe? Principalmente do lado direito. Mas o Pirani, ele é focado nesse setor de... Eu teve jogo que eu cheguei quando me perguntavam, de colocar de repente Pirani em segundo volante, um jogo em casa, um jogo que não tivesse muita... onde eu falo aqui, que eu vejo mais você ele com tem que ter né? um cara mais marcador para ele fazer essa bola. Você não joga com 2 fixos, você joga com 1 e 2 meias um pouco mais adiantado, hora um vem, outro vem. E o Pirani é um garoto assim que, tem um futuro imenso, um cara que, nesse momento que foi importante para eles, todo mundo passou por isso e com certeza calejou muito. E com certeza o Pirani é um garoto que, quando a gente fala de trazer um 10, o Santos precisa de um 10, porque sempre teve um 10, né? O Santos sempre teve esse jogador pensativo, esse cara no meio de campo que cerebral, né? Cerebral, que pra pifar um beirada, pra fazer um 2 com camisa 9. Então sempre teve. O Pirani perfeitamente, agora, a maturação dele vai ser normal, daqui a pouco ele com certeza ele vai ser esse 10 do Santos. Entendeu? Não, Marcelo, e não só a questão da maturação, vou um pouquinho mais além. Um jogador jovem que está subindo, que tem capacidade, que tem condição de jogar como um camisa 10, ele tem que ter uma sustentação defensiva. Ele tem que jogar com 2 caras atrás dele, ou com 5, ou com 8, que dê essa sustentação para ele jogar com tranquilidade. O Santos não tinha essa transição de meio campo esse ano. Exato. O Santos tinha dificuldade no meio campo, tanto para agredir como para marcar. Então, quer dizer, como é que fica um jovem, você dando a 10 para ele jogar, para ele criar? Sem sustentação no meio campo, muito difícil. Não, e além de tudo isso, né, Galo, eu lembro de um dia, por exemplo, no primeiro semestre, que eu fiquei ali no final do Paulista, eu fiz reunião com torcida organizada, eu fiz tudo isso. E a torcida entrou num dia para conversar com a gente. Mas de boa, os caras foram nota 1000. Olha, se tem uma coisa que nós ali embaixo temos que respeitar, todas as torcidas do Santos, porque eles cobraram, mas eles foram sujeitos até o final, acreditaram na gente e tudo deu certo. Então, a torcida do Santos está de nota 1000, porque sempre abraçou a equipe, principalmente nos momentos que precisa. Então, eles foram fundamentais. Nesse dia que nós fizemos uma reunião lá no CT, eu me lembro como se fosse hoje. Aí ia sempre eu, o Arzu, o Alisson, os caras até reclamavam, só vem vocês sempre, a gente já sabe que nós queremos outro, tal, que não sei o que, eu queria cobrar. Tal. Aí a gente tá lá, e o Pirani foi numa dessas, o Camacho. Cara, eu sei que estava na reunião ali, então, que não sei o que, aí um cara da torcida falou assim, não, mas já escutamos vocês, a gente sabe que vocês fazem tudo pelo clube, agora queremos escutar um moleque, ele estava escondido atrás, cara. Assim, você aí, Pirani, aí eu lembro dele, ele falou assim, não, eu gosto, que era o Fernando Diniz, aquelas broncas que o Fernando Diniz dá, não, tá louco, ele me ajuda pra caramba, ele tem uma vozinha fina, tadinho, ele ficou com medo naquele dia. Mas tu vê, isso tudo, esses meninos estão maturando, então. E outra coisa, né, Galo, você tem um time estruturado, com peças fundamentais, por exemplo, você colocava um cara... Marcelo, o que ele pensa, um jogador com a 10? Se eu errar, o contra-ataque vai chegar no gol. Quando ele tem sustentação, ele erra, ele joga para errar, porque o que acontece? O meio campo vai segurar a onda dele. Pra mim. Não tinha isso. Então o jogador joga com medo de errar.
Isso aí desfavorece muito E um uma atleta coisa como assim ele. que a gente nota que não tenha, tem, mas o jogador, o moleque tá entrando ali, pô, veja um Sanches, veja, sabe? Isso, precisamos dessas peças para esses meninos. Para um Ângelo, para um Kaique, para um Pirani, esses moleques vão, é foguete, é pro alto, não tem como segurar essa molecada. O próprio Marcos Leonardo. Aquela antiga história do Santos, quando você tem uma pérola, você tem que fortalecer a sua corrente. Exato. A pérola ser bem vendida. Mas você acabou de falar isso aí, se você perde a bola como 10, mas tem ali o Alisson e tem o Camacho. Pô, tranquilo, os caras não vão passar. Tinha o Pituca, né? Também. Pituca, Tinha o Pituca, entendeu? que o cara que defendia bem Então, e entregava bem. Então foi olha, foi uma junção de coisas assim, de administrativa, com saída de presidente, entrada de outro, e transfer ban, não conseguiram contratar, essa molecada subiu, foi um negócio vamos e graças a Deus que deu certo, cara. Mas, assim, volto a dizer, o trabalho de todos no ano, de todos, foi totalmente voltado ao clube, por isso que deu certo. Não teve ninguém de sacanagem, ninguém remando contra, muito pelo contrário. Sempre foram todos os trabalhos em busca do melhor para o clube. E no caso do Pirani, ainda é primeiro ano de profissional do cara. Sim. Na minha opinião, ele joga na posição mais difícil do campo, né? Que se ele joga de meia e ele não rende, o time dificilmente vai render ofensivamente. Falta um pouquinho, no bom sentido, um pouco de maldade ainda pro cara, pro Pirani, né? Ele é aquele meia que ainda é muito bonzinho, né? E o que você está falando, eu no trabalho de auxiliar fixo, o Fábio até brinca comigo. Eu encosto no Pirani é de Penápolis. Pirani não fala. Eu chego nele e falo assim, Pirani, tu tem que arrumar uma confusão no treino, bate alguém e sai correndo, não vamos deixar você bater. É o que eu falo aqui no programa Eu falo pra ele, também. xinga alguém, arruma, sabe que é o jeito dele, ele é um cara que ele tem que, mas isso ele vai pegar com o tempo. Exatamente. É um baita de Na um qualidade, um baita tem muita jogador. qualidade. Sabe, baita jogador, sabe? O qualidade. Santos está muito bem servido, não só dele como outros que tem lá. Tem os meninos da base agora que estão para subir aí também, que acho que a partir de abril vai dar caldo também pro Santos e vai dar tudo certo. Tipo, chega no jogo lá, pô, dá um empurrão no volante adversário, Vocês sem podem- motivo vocês- nenhum. O E vocês Felipão podem falava perguntar, isso, né? não estou brincando não, porque eu falo mesmo pra ele, sabe? Eu tenho muita... ele é um nítido menino que ele precisa procura disso ainda. procura muito falar com a gente, assim, procura muita orientação. É um profissional ao extremo ele, é um menino que quer muito melhorar, quer muito ajudar, entendeu? O Filipão falava isso, né? Que é importante sempre ter o diabinho no time. É o ainda processo de precisa acender um pouquinho isso nele. endemonização do Pirani. Ó, a conversa tá boa, a conversa vai continuar boa, mas eu tenho que dar uma rápida parada para Baobá, o maior centro automotivo da cidade, onde o Wagner Frederico tá sempre lá, viu? Quer falar com o Carlão? Vai lá dar um abraço no Carlão, aproveita que o Wagner não sai de lá, né? Mas o Carlão agradece o Wagner, viu? Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Na Baobá, utilizamos modernas técnicas e equipamentos que garantem reparos com qualidade. Com atendimento personalizado e uma equipe de profissionais qualificados, trabalhamos com todas as seguradoras. Faça um orçamento sem compromisso. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-7378. Muito bem, estamos de volta e eu já quero emendar uma para o Galo. Galo, pelo que você acompanhou aí do Brasileirão do Santos Futebol Clube, a temporada, aliás, pelo que você conhece do Fábio Carille, que pegou aí uma missão difícil pela frente, conseguiu, por incrível que pareça, até porque o Campeonato Brasileiro hoje aí com essa vulgarização, digamos assim, das vagas para a Libertadores da América, né? Um caminhão de vagas para a Libertadores da América, né? Então você tem 20 times e 8 vão para a Libertadores. Mas, enfim, aí não é culpa dos clubes. Como você vê aí um trabalho para um treinador que nem o Carille, começando do zero, participando aí já de um processo de indicação de jogadores, mesmo não tendo dinheiro, o Santos, isso não é mentira, é verdade, todo mundo sabe, o Santos não tem dinheiro, mas não vai deixar de contratar por causa disso. E tendo o Edu Dracena, que é um cara que conhece bem o ambiente do Santos, dá para o torcedor, ninguém vai esperar aí brigando para ser campeão brasileiro, mas dá para esperar um ano bem menos sofrido para o Santos? Você que está de fora, como é que você imagina? Não, eu acho que tanto o Carille como o Edu são caras experientes e eu acho que vão ter que usar muito da criatividade. O Santos não vai poder fugir da criatividade porque me parece, assim, um pouco de longe, que financeiramente ele vai passar mais um ano de austeridade. Então, sendo assim, ele vai ter que justamente pegar as grandes equipes hoje que tem no futebol brasileiro e tentar fazer algum tipo de parceria para trazer jogadores que possam criar um encaixe. Foi muito bom a manutenção do Carille de um ano para o outro, que isso facilita muito, fica muito mais barato para o clube. Ele já entende o que é que ele tem nas mãos e o que é que ele quer, em qual posição que ele quer. Então isso eu acho que é um ponto favorável que vai facilitar e com certeza o Santos vai ter uma equipe melhor do que teve esse ano. Cardoso?
A minha pro Marcelo, você falou ali que conversa bastante com o Pirani. Eu queria saber em relação a conversas com o Marinho, porque assim, uma visão que eu tenho. O Marinho, ele apanha demais no jogo. Ele apanha demais, só que ele já sabe disso. Né? Outro dia eu fiz uma pergunta para ele numa entrevista coletiva sobre o número de faltas que ele tinha sofrido e ele não tinha conseguido jogar e muita gente falava que era cai-cai e eu achava que não era cai-cai, mas ele ao mesmo tempo não tentava fugir da falta. Ele sabe que vai apanhar, então ele pula para não machucar, obviamente, só que ele não muda o estilo de jogo já sabendo da falta, como por exemplo, em vez dele dominar no pivô e tomar uma pancada, que ele sempre toma, já achar um passe de primeira e já sair. Existe esse tipo de conversa com o Marinho, por exemplo, cara, você está apanhando muito, você tem que mudar um pouco o seu estilo de jogo, ou não? Ou apoia o que ele já está fazendo e segue em frente, porque ele é um cara que conhece muito também do futebol? Então, em cima do que a sua pergunta, vai aquilo que eu acabei de falar a respeito do Marinho e do Braga. Ele teve até que mudar o jogo dele, porque por ele ter essa dobra, de repente, na lateral, por ele não jogar mais como a gente jogava naquela transição rápida. Então ele teve que se readaptar nisso tudo. Logicamente que o Marinho é uma peça importantíssima para nós, um cara que focado 100%, é um baita profissional que quer sempre o bem do clube, é um cara que quer jogar sempre. Sim. Só que assim, ele teve que se readaptar nisso tudo. Porque realmente foi muito duro para ele. Ele apanhou muito nesse final de campeonato agora, os caras bateram muito, porque sabem que a nossa peça é de desequilíbrio, não só ele como o Braga do outro lado também, o próprio Marcos Guilherme, que foi uma figura fundamental no nosso dia a dia. Ele jogou para nós de lateral de ala direita, de ala esquerda, de 10, de 8, de 9, jogou e todas muito bem feitas. Se você quer saber até em termos de transição rápida, o Marcos Guilherme tinha hora que ele que era essa nossa transição, que vinha por dentro como uma peça que quebrava, assim, de repente, um protocolo de marcação da equipe adversária e era um elemento de surpresa por dentro. Mas o Marinho é um cara que é muito importante para o grupo e eu acabei de falar a respeito disso, da molecada ver. A molecada vê o Marinho, ela sente confiança, tem confiança. Então ele o Marinho como um exemplo, né? Ele é um exemplo pro grupo, sabe? Um cara que sempre tá ali, um cara profissional, extremo. Então, o Marinho teve que se readaptar. Você tem razão de apanhou muito nesse final de campeonato. Logicamente, muitas vezes a gente conversava muito com ele a respeito dele soltar a bola rápido, que tinha hora que ele segurava a bola, esperava 1, 2 segundos, é o momento de tomar a porrada também. Se ele fosse um cara que tocasse mais a bola, todas que ele tocou, ele saiu sem se machucar. E foi um momento de adaptação para todo mundo. Acho que o Santos teve um ano realmente de todo mundo se readaptar. Como acabei de falar, o Marcos Guilherme jogou num monte de posição. Jogamos o Braga também numa ala que fazia ali, até dava vida para cumprir aquela função dele. Então foi um ano realmente de muita entrega de todos, em todos os departamentos, não só dentro do campo como fora, para que, no mínimo, deixasse o Santos no lugar dele, que é na Série A do campeonato. Galo, vou perguntar para você, vou fugir agora um pouquinho da pauta Santos, mas a gente estava falando sobre jogadores mais novos e acho que é importante explorar a sua presença aqui, que você foi treinador da seleção brasileira sub-20, você chegou... Olímpica. Olímpica é sub-20. A sub-20 é um ciclo que começou na 17, Sim. Que é a idade do Gabriel Barbosa, do Thiago Maia, né, 97, o Gabriel 96, que ia até o ciclo olímpico. Então, por isso que foi esse tempo todo. O Mundial é olímpico, né? Sim. E você passou entre 2013, chegou a ter um hiato que você passou pelo Náutico rapidinho, depois voltou? Não. O Náutico foi antes e depois foi a seleção. 2013 Enfim, até meio de 2015. Corrigir então a linha do tempo. Ainda assim foi 2015, pouquinho antes do título da medalha de ouro Sim. olímpica inédita. Queria que você falasse um pouco o quanto você acredita que você tem parcela nessa medalha olímpica, porque vários desses jogadores passaram na sua mão antes. Não, eu acho assim, quem ganhou, quem estava lá no momento, né? Eu saí 11 meses antes da Olimpíada, mas eu desenhei todo o ciclo olímpico, inclusive eles tiveram que seguir as minhas escolhas até de cidade da Olimpíada, que eu fiz a escolha bem antecipada, que você tem que fazer. E dos 15 convocados abaixo de 23 anos, 13 tinham ido comigo. Só 2 que foram novos, que foi o caso do Zeca e do Rodrigo Dourado, que não tinham ido comigo. Os outros todos tinham ido. Então, quer dizer, eu fico muito feliz, fiquei muito decepcionado com a saída, mas fico muito feliz se eu fui um grãozinho de areia ali para poder ajudar. E por onde a gente ia nesses torneios todos que nós fizemos e campeonatos, como nós somos bicampeões do torneio de Toulon, por exemplo, que Toulon segue a idade olímpica, né? Ele começa com 20, 21, 22 e entrega 23 para a Olimpíada. Eles até então nunca tinham visto um time fazer tantos jogos como nós fizemos. Era para fazer 40 jogos o time olímpico. Comigo nós fizemos 34, foram 25 vitórias e 9 empates. Ganhamos todas as competições que nós disputamos. Então,
Se eu pude ajudar de alguma maneira, eu já fico feliz, mas eu acho que o mérito é de quem estava lá realmente. Você citou o Zeca, que não passou na sua mão, mas Sim. obviamente você como um treinador que mexia à época com jogadores de categoria olímpica, né, de idade olímpica, Sim. observava já. E assim como o Zeca, tem outros jogadores com um exemplo parecido. Jogadores que estouram, muito novos, estouram bem. O Zeca era cotado para ser talvez o lateral da Copa 2018, que está 2022. E depois você vê um declínio na carreira desse jogador. O Zeca é um exemplo desse tipo de jogador, mas a gente pode enumerar vários outros exemplos de atletas assim. Por quê? Você até como uma questão de educador, de mexer com essa galera mais nova, por que isso acontece? Quais são os fatores que levam isso a acontecer? Eu acho que o Zeca, por exemplo, naquele ano ele surgiu no ano da Olimpíada, ele começou a jogar muito bem aqui no Santos. Na verdade, quem ia comigo era o Douglas Santos, que também foi, e o Wendel do Bayer Leverkusen, que era o Wendel do Grêmio inicialmente. Sim. Eram os dois laterais esquerdos que eu convocava. Época, né? O Douglas Santos do Atlético Mineiro foi meu jogador no Náutico, inclusive. E na lateral direita era o Fabinho, que hoje é o volante da seleção do Liverpool, e o Gilberto, que está no Benfica. Então esse era o grupo de laterais que iam comigo. Mas eu entendo que o lado psicológico conta muito. Existem alguns jogadores que na categoria de base, até subir, tem muito potencial físico, muita qualidade técnica, e quando sobe às vezes em um time errado, numa equipe que não dá a verdadeira estrutura que ele precisa, e o atleta sente muito. É o reconhecimento tardio, né? Tardiamente esse cara pega e passa, sobe o profissional e não consegue se estabelecer. Isso acontece muito, são vários jogadores que eu levei, alguns ficaram pelo caminho porque essa questão tardia dele chegar no profissional e murchar, como a gente fala no futebol, né? Chegou e murchou com muita capacidade. É uma situação psicológica, principalmente, que eu acho que vai muito dos clubes, que na verdade quem forma não é a seleção brasileira. Quem forma são os clubes. Os clubes que têm que se atentar a isso, melhorar, qualificar o trabalho de base, porque hoje o trabalho de base tem muitos problemas. O futebol de base hoje no Brasil, ele quer ganhar, jogar. Eu cheguei no Atlético Mineiro, para você ter uma ideia, um absurdo que eu identifiquei na época. O Sub-15, um ano antes que eu chegar, jogou 71 jogos. Eu falei, ok, quando é que treina? Eu não treino, menino, a base de qualquer situação para um atleta no Sub-15, Sub-14, nas escolinhas, ele trabalhar fundamento para melhorar como atleta. A partir do Sub-17, começar a competir um pouco mais, porque do 17, as últimas 5 maiores vendas do Brasil são jogadores Sub-17, inclusive o Rodrigo aqui do Santos. Então, quer dizer, trabalha-se muito pouco porque a gestão, o topo da pirâmide, que é o grande problema. O presidente de um clube hoje, ele entra, fica 2, 3 anos, alguns 4, cada um com seu estatuto, mas ele quer ganhar, acabou a competição, ganhamos 15 competições na base, 14 na Sub-15, 9 e formou. Então isso, a gente não vê tantos problemas assim nos países de fora. E eu vou te dar mais um dado. Por que o Brasil tem tanta dificuldade de enfrentar o Uruguai, que tem 3,5 milhões de habitantes, e nós temos 220? Pô, peguei um avião, fui no Uruguai saber o que acontecia. Em todos os clubes do Uruguai, primeiro, não jogam nem 40 jogos num ano, jogadores de base, não jogam. Segundo, toda a categoria de base tem um ex-atleta veterano e às vezes um cara que trabalhou, que trabalha, que veio da universidade, que veio na formação, mas um veterano em todas as categorias, em todos os clubes. O Luxemburgo depende muito. E nós, disso, Brasil, temos dificuldade de enfrentar o Uruguai. No Sub-15, no Sub-17, no Sub-20 e na seleção brasileira principal. Como é que pode? 220 milhões contra 3,5 milhões de habitantes. Então, quer dizer, o trabalho que é feito no Brasil hoje é um trabalho para vencer, para vender logo, porque todo mundo está desesperado atrás do dinheiro. Por isso que eu acredito que a sociedade anônima, quando chegar no Brasil, se instalar nos clubes, vai melhorar inclusive o trabalho da formação. Parar com essa necessidade de jogo, vencer tem que ser uma condição da formação. Isso é o que acontece nos grandes países do mundo. Eu tive a oportunidade, através da seleção, de conhecer o que faz a Inglaterra, o que faz os Estados Unidos, o que faz a Itália, visitei Portugal bastante, a Alemanha tive algumas vezes, e justamente eles dão essa ênfase que no Brasil não dá. Então acaba os 3 anos de mandato de um dirigente, porque o diretor da base, o dirigente da base, ele quer ganhar para subir profissional. Não existe uma gestão de carreira para um treinador da base. Tem que pegar um treinador da base, que é um ex-atleta, que vai ensinar fundamento para o atleta, e falar, ó, você vai ficar 10 anos aqui. Você não vai subir nem de categoria. Mas nós precisamos trabalhar fundamento, qualificar o nosso atleta dentro do nosso modelo de jogo. Isso não existe no Brasil em lugar nenhum.
Ela quer ganhar na sub-15 para subir para o 17, para subir para o 20 para chegar no profissional. E até pela necessidade de não perder o emprego, né? Para muito. Se ele não ganhar, ele vai ser mandado. Não quer saber se ele Mas faz o sabe cara por que trabalhar que ele- tecnicamente. Sabe por que ele é mandado embora, Marcelo? Porque são só 3 anos. Uma vez conversando com o presidente do Benfica, falou, Galo, eu não entendo vocês do Brasil. Eu estou aqui há 9 anos. Eu demorei 6 anos. O Benfica era o terceiro em convocados na seleção, sempre foi. O grande time formador em Portugal sempre foi o Sporting. Segundo o Porto, terceiro o Benfica. Falei assim, eu demorei 6 anos para ser o primeiro e passar o Sporting. Montei meu CT, fiz um estádio para a base, qualifiquei meus profissionais. Demorei 6 anos para isso acontecer. Vocês não fazem isso lá. Isso é ensinar futebol para nós? Não, é simplesmente ter uma atenção maior específica para o que precisa realmente uma categoria de base. E a gente fica nessa de jogar. E eu cansei de pegar jogadores que hoje estão em grandes clubes do futebol mundial, estão disputando a Champions League, inclusive aí, que tem dificuldade de bater de perna esquerda, dificuldade de cabecear, não tira uma bola como zagueiro passando, como a gente treinava antigamente, sempre tirar a bola passando para alguém. Não treina esse tipo de coisa porque não fazem o trabalho. O Uruguai faz. Então são problemas que a gente toca na ferida e quando você toca nessa ferida você cria um desconforto muito grande em muitos clubes. E eu passei muito por isso. E não foi fácil, mas tenho certeza que deixei alguma coisa positiva por lá quando passei. Certo, então isso é profissionalismo, né? Profissionalismo envolve muito mais coisas do que se imagina, né? É trabalhar de uma forma realmente correta, uma forma séria e pensando no futuro. Bom, agora tem uma dica para vocês. Se você pensa em ter camisetas, por exemplo, como essas nossas aqui do Esporte por Esporte, você pode ir na Tela Flor, que não tem somente camisetas, como também uniformes para empresas, escolas, eventos, academias. O telefone na tela, né? O 98115-1111. Então lá você vai poder ter o seu orçamento e vai poder ver tudo aquilo que você precisa em termos de camisetas. E eu queria aí também jogar agora... Cardoso, você já fez a sua pergunta? Quer mais uma agora? Tenho mais várias. Tem se mais você várias? permitir. Você também tem mais Temos, várias? Temos. As várias? Faço as várias agora ou já chamo o break já, o Felipe Rei? Então já vamos aproveitar então, já que são várias, eu sei que o outro break é mais curto, eles têm várias perguntas, então a gente vai dar uma paradinha e voltamos já. Conheça a Gêmeos Auto Repasse, um novo conceito em venda de veículos. São veículos vendidos no estado, abaixo da tabela FIPE, com um preço diferenciado e todas as facilidades de uma loja convencional, com toda a comodidade e segurança para você, da Baixada Santista. Venha nos visitar, temos uma grande variedade em nossos estoques. Comemore suas conquistas em nosso espaço VIP, feito especialmente para você, cliente. Rua Joaquim Távora, 101 em Santos, no coração da Vila Matias. Gêmeos Auto Repasse. Voltamos, eles têm aí inúmeras perguntas. Claro que não vão fazer as inúmeras perguntas, porque existe um tempo aqui, ninguém vai vir aqui à noite. Isso aqui não é a live da madrugada, É ditador, que a gente né, faz, Felipe? né? É ditador mesmo. ele- É a ditador. gente faz- É nosso ditador, o Galo, Marcelo, nosso ditador da bancada. Vamos ali. Faça uma das suas inúmeras. Eu vou pegar o gancho do Galo, que falou sobre visitar outros locais, e eu já vim preparado aqui para fazer também uma pergunta desse tipo, sabendo que vai ter 2 treinadores na bancada, né? Europalização do futebol brasileiro, que todo mundo fala, não só após as vindas dos estrangeiros para o futebol brasileiro, mas é questão de filosofia mesmo. De ver questões filosóficas do futebol aplicando com sucesso fora do Brasil, e o Brasil em bons pontos parado no tempo. Que vocês conversaram, eu vou até jogar a pergunta para os dois, tanto para o Galo quanto para o Marcelo, sobre essa vinda esse conceito europeu para o futebol brasileiro, até o quanto isso é bom, ou até o quanto isso acaba tirando do talento do jogador, aquilo que a gente sempre teve como DNA do futebol nacional. Bom, eu vou utilizar uma conversa que eu tive com o treinador da seleção americana uma vez que nós tivemos num torneio, acho que na Flórida, em Sarasota, e eu tive a oportunidade de conversar com ele através da seleção. E foi naquele início da questão dessa questão da posse de bola, do sair jogando. Ele falou, Galo, quanto mais vocês manterem a posse de bola, mais vocês facilitam o nosso trabalho. Porque os atletas de fora, os colombianos, os americanos, os ingleses, os alemães, eles são tão rápidos e fortes como são os nossos atletas. Quanto mais a gente manter a posse de bola, mais nós organizamos defensivamente o adversário. O Brasil perdeu a força do 1 contra 1, que é o man-to-man que eles falam. O Brasil sempre foi forte no quê? Eles vêm buscar os nossos jogadores para quê?
para justamente livrar a frente. Então, quando a gente perde essa essência, nós entramos num problema que talvez a seleção brasileira está tendo com os times europeus hoje, de não ter mais aquela essência no nosso futebol, de livrar a frente. Hoje aqui no Brasil, o zagueiro, o goleiro precisa saber jogar e o atacante precisa saber marcar. Essa é a grande verdade. Nós vimos um time aí perder uma Copa do Brasil porque foi tentar sair jogando. Se o Atlético Paranaense perde o jogo do Atlético de 2-0, ele tinha mais chance em Curitiba, não tinha? Já tinha tentado sair jogando uma bola que quase o Hulk fez o gol e foi sair jogando de novo na frente do Hulk, o melhor jogador, o mais rápido, o mais forte do campeonato, tomou o terceiro gol. Quantos jogos os times perdem tentando fazer essa saída de jogo? Então eles querem que os zagueiros se tornem bons e que os atacantes se tornem marcadores. Então existe uma dificuldade nisso, que nós não podemos entrar 100% nessa questão. O Cuca ontem foi muito feliz quando ele tinha um resultado na mão, é claro que ele estava tranquilo, é um grande amigo nosso, jogou com a gente, é um parceiro, falo com ele sempre, é um cara... Andou de elefante com o Flavinho na Portuguesa, né? Oi? Tem até a história que andou de elefante com o Flavinho lá na Portuguesa, quando tinha o circo, subiram no elefante. Não gosto de entregar ninguém, né? O Cuca é um dos caras mais engraçados que eu joguei junto, cara. Que figura que ele é. Só a gente que sabe, né, Marcelo? Nossa, tá louco. Que figuraço que ele é. Mas assim, ontem o Atlético Mineiro saiu pouquíssimas vezes jogando. Ele fez a bola andar para o campo do adversário para justamente quem necessitar construir era o Atlético Paranaense. E ele ficou contento para o contra-ataque. Então ele usou essa estratégia e o Atlético Paranaense foi jogar em Minas Gerais com 65 mil pessoas. A maneira que a torcida do Atlético Mineiro, que é uma loucura, é uma pressão gigantesca, vai sair jogando, perde o campeonato nesse sistema de jogo que eu respeito o seu treinador, respeito os seus jogadores, acho normal, acho legal, só que essa é uma situação que veio dessa questão da Europa. Iniciou-se que um time de uma geração nascida em 87, que é a do Barcelona, que tinha muito mérito para isso, que começou junto com o Cruyff. E depois o Guardiola, como jogou nessa geração, acabou passando. Mas você precisa ter qualidade para isso. Eu, ano passado, achava uma graça muito grande, joguei o Campeonato A2, onde conseguimos o título com o São Caetano e o acesso. Todas as equipes saíam jogando, se moldavam, saíam jogando e o zagueiro chutava a bola para frente. Mantinha o seu time no sistema defensivo, você ganha a primeira bola no meio campo, você já está em cima do adversário. Eu não tinha que trabalhar o meu time taticamente e ofensivamente, eu tinha que trabalhar a marcação, só. Então eu tinha que trabalhar a marcação no campo do adversário, que ia estar roubando a bola, ia estar próximo da grande área dele sempre. E todos os times faziam isso. Sabe qual é o time que não saía jogando na Série A2? O meu. Era o único. Sabe por quê? Meus atletas não tinham capacidade para sair jogando. Eu ia tomar gol. Então são umas coisas que nós temos que se atentar um pouquinho mais no futebol brasileiro. Não precisa disso. Sabe? Perder demais a nossa essência é se igualar ao mesmismo. Eu acho que você fazer o mesmo que os outros, tendo muito mais capacidade, é muito pouco para a produção do futebol brasileiro. Inclusive, esse foi o maior mérito do Carille, né? Acho que o Marcelo pode falar melhor, porque o Carille ele viu o que ele tinha e o que os jogadores podiam entregar e foi o que ele escalou em campo. Mas não é só isso. O dirigente acha que o treinador que sai jogando, em qualquer divisão, é moderno. Ah, sim. Entende de futebol. Sim. Quer dizer, moderno é isso, não é transições laterais, triangulações, inversão de jogo, não é isso. E todo mundo acha, o cara sai jogando, ele é moderno. Caramba. Então, aí fica Nós vimos um cara perder um campeonato da Copa do Brasil agora por causa disso. O lance do Thiago Heleno, né? Que ele errou o passe. Aí já é uma E não ouvi ninguém, minha. Desculpa te cortar a terceira vez. Não ouvi ninguém falar sobre isso, cara. E o Thiago Heleno, que não é um jogador novo. Tô errado, né? Marcelo? Não, tá errado Não é um jogador novo, né? cavadinha de É um jogador esquerda. que você sabe da capacidade técnica, que não é um jogador que nunca foi de bola, nunca. O Thiago Heleno é um jogador que não é novinho. Se é um jogador novo, por exemplo, o Kaique, que acabou de aparecer, ninguém conhece muito bem as características desse jogador. Então ele pode... Agora, o Thiago Heleno é um jogador rodado, tarimbado, capitão do time, você sabe, de vez de você saber a característica do jogador, falar assim, ó, esse aqui é mais de bicão pra frente, é mais de desarmar. Não, você quer aplicar uma filosofia de futebol moderna pro jogador que já tá com 30, 35 anos. Então, o que me pega, que eu fico pensando, pô, não é possível que as pessoas acham esse negócio de ter treinador mais moderno ou não. Por exemplo, você vê aí já é opinião minha, tá? Um Fernando Diniz, ele tinha um monte de limões, ele tentou fazer um suco de laranja.
É isso, porque os jogadores do Santos não entregavam característica de jogar com a linha alta e mesmo assim ele queria que os caras jogassem de linha alta. Então, para mim, o maior mérito do Carille, aí já não sei se você concorda, foi analisar o que os jogadores podiam entregar para ele e armar o time exatamente de acordo com os jogadores, né? Não, eu concordo 100%. Foi exatamente uma luta, não, volto a dizer, não só com ele como com todos. E o Carille teve a sensibilidade de num dia, nós na sala, colocar para discussão e a gente chegou num consenso de cada um deu sua opinião, ele teve a palavra final, mas de achar esse modelo de jogo. E assim, o que o Galo falou é uma coisa muito importante, sabe? Nós perdemos a nossa essência, sabe? A gente está deixando de lado tudo que os caras querem lá fora, a gente que temos isso de sobra, não estamos usando mais. Nós estamos querendo copiar os caras lá que tem, eu volto a dizer, é o campo diferente, a bola diferente, a cultura diferente, tudo é diferente. Entendeu? Eu acho que tudo é importante no futebol, mas o futebol brasileiro, tá aí o exemplo que ele deu do Uruguai, que tem 3 milhões de habitantes, contra um país que tem 220 milhões. O Santos era um clube, quando eu saí daqui, tinha um profissional, um ex-jogador do clube, em cada categoria, conversando com o menino, um Serginho que encostar, o Serginho está lá ainda hoje, né? Que pega um Marcos Leonardo e fala, pega um Bruno Marques e fala, conversa. Isso é importantíssimo, cara. Aí não, vem os poetas do futebol, que eu, sabe, o Galo foi feliz em falar que é exatamente o que eu acho. O dirigente, lógico, não estou generalizando, mas estou falando, pega um cara que abre o computador, faz uns gráficos bonitos, fala 3 palavras bonitas, pô, esse cara é o melhor que tem. Mista do PowerPoint. Sabe? Mas de repente esse jogador não precisa do computador dele, ele precisa de uma conversa, de um Serginho, Sim. de um João Paulo, de um Juari, sei lá, o ex-jogador que tiveram lá, todos eles, o Paulo Robson, que tá lá, Manuel Maria, quantos tem? Lima, Abel, sabe? Acho que isso o futebol brasileiro, isso é importante. Eu vou falar pra você, aconteceu comigo, por exemplo, na final no último jogo do Paulista. 109 anos no nosso colo. Foi uma final ali. Se perder, você entra para a história do clube. E o que você faz? E eu falei, porque lá no clube, eu falava assim, agora nós vamos abrir o computador? Não tem essa matéria no computador. Não tem essa matéria. Essa matéria é a gente que passa, assim, que sabe o dia a dia, do que está acontecendo, do que cada jogador precisa. É ali a hora da conversa, é a hora de você pegar o adversário, estudar ele, fazer a melhor maneira possível. Lógico, é Santos e São Bento, com todo respeito ao São Bento, mas é o Santos na Vila Belmiro. Isso é uma coisa que a gente deixou claro, muito bem claro, isso para eles, e foi uma coisa que entrou. Então, isso tudo, o futebol brasileiro, eu dei o exemplo do Santos que eu passei, mas o futebol brasileiro perdeu muito com isso, sabe? É muita informação extra-campo. Não, isso tudo é ferramenta, Isso é ferramenta. Até porque eu gosto de ler Klopp, eu li Guardiola, acho muito legal. Mas eu tenho certeza que se o Guardiola chegasse no Santos, ele não ia jogar com o Santos como joga o Manchester City. Ele ia ter a leitura para saber o que ele ia fazer melhor. De repente, ele ia fazer um time igual do Fábio Carille. 3 zagueiros, exato. Você entendeu? Então, acho que o importante, por exemplo, o Galo foi campeão da A2. Desculpa, cara. O cara quer sair jogando essa modinha de sair jogando. Eu acho importante sair jogando, mas até a página 2, sabe? Você não tem que correr risco ali, porque tu tá perto da tua área de sofrer o gol. O Galo teve a leitura de perceber que todos queriam sair jogando, ele esperava sabendo o que ia acontecer. De repente ele dava a bola lá pra frente, pros caras ficar com a bola nessa posse de bola enganatória. A2. Como é que são os campos A2? Exato. Não são bons. Qualidade técnica. Você é louco. Como é que você... Sabe, então, acho a leitura importantíssima, sabe? É importantíssimo tudo isso. Marcelo, eu tenho que chamar um break, mas antes eu queria só rapidamente que você me falasse. Você falou lá, o Carille chegou lá com a gente, todo mundo lá para conversar. Quem é esse todo mundo que o Carille chama para conversar, para quem está em casa entender? Não. Quem que ele envolve nessa conversa? Só você, ele, o auxiliar dele? Não. Quem participa? O Cuca, né, que é o auxiliar dele, né? O Leandro, que é o auxiliar direto dele. Não só eu, como o Serginho Chulapa, como o Arzu. Sabe, o próprio preparador físico Valmir também, só o próprio Denis, que é o analista dele. Então, o Fábio é um cara assim... muito especial, Valmir. O Fábio, o Fábio é um cara que eu vou falar pra você, ele não é centralizador, sabe, cara? Ele adora, ele é um cara que, sabe, conversa muito com você, que faz de tudo pra querer extrair daquele profissional que trabalha com ele, pra ele tomar a decisão final. É muito gratificante trabalhar com ele. Não que os outros não tinham, pelo contrário, até tinha o próprio Fernando, o próprio Ariel. Mas ele é um cara que chegou, entendeu a situação do clube no momento final de campeonato e sabe, absorveu, volto a dizer, de todos os profissionais, tudo assim, na troca de ideia, para ele tomar a decisão. E isso foi comentado mesmo. Um dia que ele vier aqui, ele vai passar isso para você. Não tem a menor dúvida que o Santos deve muito ao Fábio Carille. Eu no início, quando o Santos procurou um treinador,
eu não achava que ele seria, não que ele eu achasse ele ruim, não é isso, mas acho que o cara é ideal, porque não tem a característica do Santos. Ele me convenceu de que foi a melhor opção que o Santos fez, porque ele deu tranquilidade sobre ter ajuste, uma humildade muito grande e a tranquilidade, que era isso que esse elenco precisava. Bom, se você quer também ter tranquilidade para fazer uma atividade física, o Instituto de Rosas é a melhor opção que você tem. Lá você tem professores qualificados, você não gasta nada, você vai lá na secretaria, se não tiver vaga eles vão te informar qual a data do mês, normalmente é o começo do mês ou o finalzinho do mês, eles vão estar lá disponibilizando vagas em várias modalidades. É um trabalho de muita credibilidade, já há muito tempo, fazendo só benemerências para a nossa cidade. Todo mês são arrecadados alimentos e distribuídos para quem precisa. Então, portanto, o Instituto de Rosas é o lugar garantido para você fazer a sua atividade física. Nós vamos para um break agora, em nome de quem? Da Embarque Kart Racing, onde a sua diversão é garantida. Aqui no Embarque Kart Racing você sempre larga na frente. O único kart indoor da Baixada Santista. Venha se divertir com a gente. Temos um amplo espaço para eventos, com salão de jogos, espaço kids e agora com uma grande novidade, pista de autorama e o melhor happy hour a partir das 16 horas. Estamos seguindo todos os protocolos do Plano São Paulo. Informações e reservas pelo telefone 991523311 ou acesse nosso Instagram, @embarquekart. Rua Brás Cubas 318 Santos. Olha, o tempo passa rápido, né? Voa, a gente nem percebe, né? Já não tenho muito tempo não. Então eu quero aproveitar aqui. Vamos lá. Objetivamente, Cardoso escolhe um dos dois, faz a pergunta, o Fábio Lázaro pega o outro, faz outra pergunta, para a gente poder aí também ter as considerações finais. A gente vai conversar com quem é da bola, passa rapidinho o tempo, a gente nem percebe. Bom, eu vou para o professor Marcelo. Queria saber nessa reunião ali na salinha de vocês, a comissão técnica, o que vocês detectaram, os setores que o Santos precisa mais se reforçar para o próximo ano. Claro que se você disser que é lateral, não é porque os laterais que estão aí hoje são ruins, todo mundo vai entender isso, é mais por necessidade mesmo de formação de elenco e de time para conseguir ir melhor em todas as competições que tem na temporada. Não, assim, isso aí é uma conversa até que a gente não teve muito, até pelo momento que a gente atravessava. O Fábio foi bem claro nas entrevistas que ele não queria entrar em 2022 com a situação que a gente atravessava no momento e nem tinha condições de a gente falar sobre isso. Falamos um pouco algumas vezes, assim, mas agora o Fábio junto com o Edu estão tratando disso pessoalmente, né? Do que a gente precisa qualificar o grupo para ficar um grupo forte, que o nosso grupo é bom, muito bom, os jogadores que estão lá são jogadores que vão dar muito alegria para a torcida do Santos, com a camisa do Santos. Então, assim, não dá para você especificar ou esse ou aquilo. Tem outras situações que envolvem, de repente um jogador acrescenta ali, tem uma troca aqui, então as coisas tem que acontecer no dia a dia. E o Fábio e o Edu estão mais... Eu falo com o Fábio assim, falei hoje já com ele é um cara que está muito atento nisso tudo, o clube está correndo, o Edu está trabalhando muito junto com a diretoria para a gente fazer um Santos melhor ano que vem, mais forte, para que a gente conquiste nossos objetivos lá em cima da tabela, né? Então, realmente, o trabalho está sendo feito. Não posso especificar qual posição a gente está indo atrás, mas com certeza o Santos vai se qualificar para melhorar e não só juntar com esses meninos que estão aí, que são muito bons, para, como volta a dizer, para o Santos ficar forte. Fábio Lázaro. Passar para o Galo. Galo, vou fazer saudade de entrevista coletiva, vou fazer aquela 2 em 1, então. Primeiro, Alexandre Galo para 2022, qual é o planejamento? Já existe alguma coisa? Existe alguma conversa? Você disse que nunca passou tanto tempo longe do futebol, né? Sim. Então, como tem pensado depois desse tanto tempo fora? Se você já pensa continuar na beirada do campo, se você pretende ficar mais como gestor de futebol, qual é o seu planejamento? E a segunda, se você tivesse um conselho para dar para o Fábio Carilli para 2022, qual seria? Bom, na verdade, eu sou um profissional do futebol, me preparei para as duas funções e gosto muito das duas funções. Principalmente o campo, que me apetece bastante. Eu acredito que você é um jornalista preparado hoje, você está preparado para ser um cara que faça pergunta aqui, como tem condição de comandar uma bancada. Então, eu acho que a gente que é do futebol tem que se preparar para todas as possibilidades que a vida possa apresentar. Então, hoje eu estou muito preparado para uma equipe que vem e apresente um projeto para trabalhar na gestão esportiva. Eu fiz isso no Atlético Mineiro, foi um ano de muito aprendizado, mas foi muito saudável. Vendemos aí praticamente 23 milhões de ativos no ano de austeridade, não tinha dinheiro para contratar. Roger Guedes, Bremer, Marco Túlio, vários jogadores, o Emerson foi para o Barcelona, que era da Ponte Preta lateral.
E deixamos o time classificado em 6º lugar na Libertadores sem nenhuma condição financeira praticamente. O único atleta que nós acabamos comprando no meio do ano em função de uma venda de um zagueiro da base, esse Bremer, que foi vendido por 4,7 milhões de euros para o Torino. É um grande jogador, está jogando lá no Torino, inclusive. Nós tivemos a possibilidade de comprar o Chara, do Júnior Barranquilla, que é um grande jogador, já foi vendido, inclusive, para a MLS. Então, quer dizer, eu acho que é um trabalho que eu gosto, estou preparado para isso, e também do campo. O que eu estou buscando, eu tive quase uma possibilidade agora de voltar ao Emirados Árabes, que é um lugar que eu já trabalhei, que eu gosto bastante, e não fui por causa de um detalhe que aconteceu, eu queria muito ter ido, mas aguardo um bom projeto que me dê, em qualquer uma das duas funções que eu me preparei durante esse tempo todo que eu estou no futebol, que hoje esse ano faço 40 anos que eu estou dentro do futebol, mas que me dê condição real de trabalhar. Não quero completar o que aconteceu comigo esse ano, por exemplo, no Botafogo, que foi o time do meu coração, o time onde eu fui lançado, e chego numa equipe, quando eu chego lá, só tinham 9 jogadores para estrear em 20 dias contra São Paulo no Morumbi. Uma condição muito difícil. Prometi para mim mesmo, que é claro, eu quero trabalhar, mas que não quero entrar mais numa situação dessa para não passar o que eu passei esse ano. Essa é a minha ideia. Em relação ao Carille, o primeiro que eu acho que ele está muito bem servido, tanto o Marcelo como o Valmir, que é um cara incrível. O Valmir já foi, ele foi meu preparador físico como atleta e trabalhou comigo no Bahia, eu levei ele para a seleção, nós tivemos na seleção também no primeiro ano, ele esteve comigo, nós somos campeões em Toulon junto, na Suíça também. É um cara sensacional, de uma qualidade de trabalho excelente, o Santos está muito bem servido na questão física. O conselho que eu daria para ele é que justamente estudar bastante o que ele tem em mãos e junto com o Edu Dracena estudar muito o que está acontecendo no futebol brasileiro, porque de grandes elencos é que eles vão tirar atletas para formar o Santos. Foi uma situação mais ou menos parecida com o que eu passei em 2018 e não foi fácil. Por exemplo, eu fui no Palmeiras e o Roger Guedes teve aquele problema naquela brincadeira que eles tiveram lá. Fui o primeiro jogador que eu quis pegar, foi o Roger Guedes. Recuperamos o Roger Guedes, não foi fácil, foi muito difícil. Muita conversa, tive que levar ele para minha sala quase que toda semana. Por causa de um dia não emprestamos ele de graça para o Bahia. Por causa de um dia não emprestamos ele de graça para o Bahia. Mas ele acabou virando a chave lá, se tornou artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Atlético não tinha direito a nada, acabamos ainda convertendo em valores 2,5 milhões de euros para o clube, quase 11 milhões na época, em relação à venda do Roger Guedes. Então eu acho que ele vai ter que ter muita estrutura e muita inteligência agora, e eu acho que ele vai ter, porque é muito importante para um clube de futebol virar o ano com o treinador. Fica muito mais barato, o conhecimento fica muito melhor. Então eu acho que ele vai ter que ter atenção em grandes clubes hoje, como é o próprio Atlético, o Palmeiras, o Flamengo, tem grandes elencos, né? O Internacional também que deve se desfazer de alguns jogadores e tantos clubes para montar uma equipe com jogadores emprestados, porque efetivamente o Santos parece, né? Eu estou fora, estou falando como leigo, como vejo às vezes alguns problemas. Terá problemas financeiros ainda esse ano. Bom, eu queria agradecer, Marcelo Fernandes, a sua presença aqui. Você que é um cara que a gente está sempre encontrando pela cidade aí, seja na praia, seja pelas ruas da cidade, porque você é um cara que é santista. E eu sempre, quando as pessoas têm qualquer crise, alguns começam aquele debate, efetivo ou não efetivo Marcelo Fernandes, eu sempre falo isso, Marcelo. Olha, a hora que o Marcelo resolver embarcar nessa carreira, ok. Mas eu acho fundamental o Santos ter no Marcelo o que o São Paulo teve durante muito tempo no Milton Cruz. Uma pessoa de confiança, uma pessoa que conheça tudo dentro do clube, que está ali, tem que ser valorizado, na parte financeira, obviamente. Eu acho que sempre falei isso. É uma pessoa que tem que ganhar bem para poder ter condição de estar com a cabeça tranquila, para poder estar à disposição do clube e ajudar, seja quem for o treinador. Ele pode ficar, pode ficar até às vezes, que nem é o caso do Marcão, por exemplo, no Fluminense, ficar às vezes meses no comando do time e tá lá, sabe que está na hora que precisa, e você ajudou o Santos no momento horrível da sua história, porque no Brasileirão não chegou a precisar ir para a última rodada com o risco de cair. Foi possível escapar antes. E você foi, eu falei até na live nossa, que responsabilidade na mão do Marcelo entrar com um time que nem o Santos para uma situação que nem aquela, num campeonato paulista com risco de rebaixar, uma coisa inimaginável para qualquer santista, Marcelo. Então, parabéns pelo teu ano e pelo aquilo que você fez pelo Santos. Não, obrigado, Vônia, obrigado. É importante você tocar nesse assunto, porque muitas pessoas também perguntam para mim, né, de ser treinador.
Logicamente, o Galo está aqui, sabe quanta gente fica lá na Ganja, num monte de lugar fazendo curso daqui, dali, 5 anos, né? A gente, graças a Deus, agora nos formamos na Pro, nos formamos até juntos, né? E assim, eu sou bem tranquilo para tudo isso. Eu acho que toda função é importante. A minha hora, com certeza, vai chegar para treinador. Não sei se é no Santos, se é em outro lugar, mas eu estou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu me sinto muito gratificado fazendo o que eu faço. Eu sei a importância que é aquilo. Então eu não estou ali pensando em nada. Eu estou bem tranquilo, estou bem feliz. Eu me dou bem com todos os treinadores que ali tiveram. Me dou muito assim para o treinador que está ali, para ele tentar fazer o melhor. Para o clube, logicamente, vai conseguir o melhor. Então foi importante a sua pergunta, até a sua esclarecimento, pelo seguinte. É importante as pessoas saberem que o futebol é complicado, né? O Galo sabe, né? Como é complicado o ambiente de futebol. Mas aqui a gente, graças a Deus, dá certo, porque a gente faz as coisas direitas, as coisas sem querer ferir alguém, sem querer pegar o lugar de ninguém. Muito pelo contrário. As coisas aconteceram para mim naturalmente. O caso de eu ser treinador foi o Anderson, teve uma disposição com o Modesto, na época o presidente. Lembra? Por causa do Gabigol, de uma matéria no jornal. Acabou saindo. Eu peguei o time em duas partidas como interino. Foi o Botafogo em Ribeirão e depois o Palmeiras aqui na Vila. E o grupo chegou em mim, o próprio Robinho e o Ricardo, perguntaram, pô, Marcelo, eu falei assim, não, querer eu quero, mas eu sou funcionário do clube. Meu presidente falou que eu estava interino. Aí foram, e eu falei para eles toda vez na roda, eu falava que a gente ia ser campeão. E agora é a mesma coisa. Eu volto a dizer, eu estou muito feliz fazendo o que eu faço. Contente no clube da minha cidade, o clube que eu amo, um clube que eu me dou muito por ele e assim, a minha hora vai chegar, não sei se agora, se amanhã, depois de 10 anos, não estou nem aí. O importante é que eu estou dando o meu melhor para o Santos, o melhor para o profissional que está ali, hoje é o Fábio Carilli, eu tenho uma amizade muito grande com ele, parece que a gente já está junto há muito tempo e eu acho que quem ganha com tudo isso é o Santos. Logicamente é importante ter sim, tem que valorizar sim o cargo que temos lá de auxiliar fixo, porque a gente absorve muita coisa, a gente procura encurtar o tempo para esse profissional poder exercer e fazer aquele seu melhor trabalho. Estou muito feliz nisso tudo e o importante é o Santos é maior que todo mundo e vamos que vamos. Tá certo então, Galo, muito obrigado. Tinha mais uma pergunta importante para fazer para você sobre base e se você puder eu vou te agradecer. Vamos marcar depois uma live pra gente estar fazendo, a gente faz lives aí pra caramba, a gente aliás o canal no YouTube tá bombando, graças a Deus. Então, para você estar falando sobre futebol em geral e sobre base, que acho que é um tema que rende e na live a gente não fica tanto preso aos breaks, aos horários, tem que terminar, tem que acabar. Então, posso contar contigo? A gente tá marcando uma live? Sem problema, tranquilo. Então tá jóia, então. Galo, muito obrigado pela tua participação. Depois de um convite ao vivo desse, vai negar como também? Como é que eu vou falar não? Como você vai falar não pro cara? Pô, né, tem uma experiênciazinha também já, né? Foi bem. Obrigado, Cardoso. Aquele aumento vai rolar também? Fazer ao vivo também. Né? Bom, estamos terminando aqui agora. Fábio Lázaro, até a próxima, tá? Muito obrigado. Você tem futuro, viu, menino? Você tá muito bem, tô te acompanhando. Obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado aí. Até a próxima. Fiquem com Deus. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência.